Está começando agora o pré-jogo mais importante e mais pesado da história do canal do Lessa. Dessa breve história, porém, muito bonita que eu estou construindo ao lado de vocês e que a gente possa, lá na frente, olhar para trás e dizer que o dia 4 de outubro foi inesquecível para o torcedor tricolor, que o dia 4 de outubro entrou para a história deste gigante, desse clube gigantesco, o Fluminense Futebol Clube. É mais um passo que o time dará hoje rumo à conquista mais sonhada e mais buscada por todos. Estamos diante de um jogo histórico. Estou certamente na minha cobertura, ou na cobertura mais importante e mais especial da minha vida. E confesso que é um dia muito diferente para mim. Confesso que para dormir vai ser difícil. E vai ser impossível não acordar com aquela ansiedade, com aquela vontade de chegar logo 9h30 da noite, a bola rolar no Beira-Rio, mesmo sabendo que a gente está falando de futebol. A gente está falando de dois clubes grandes, dois clubes pesados, duas camisas extremamente respeitadas do nosso futebol. Mas eu vou ser sincero para vocês, eu não tô nervoso. Ansioso sim, é impossível não estar. Mas, de certa forma, se é que é possível dizer isso, falar em tranquilidade neste momento, mas eu sei que esse time está preparado para fazer história. Para calar esse estádio que estará lotado também por uma torcida apaixonada nesta noite. Eles estão achando que está ganho, ou muitos deles, que o Inter já está na final da Copa Libertadores. Ao longo desses últimos dias, eu ouvi isso em muitos programas aqui de Porto Alegre. Jornalistas de jornalistas cravando o Internacional na final. Querendo ou não, menosprezando o Fluminense. Mas eu acho que eles não conhecem esse clube. Eles têm duas, beleza, o Fluminense vai buscar a sua primeira. E tá com uma sede absurda. Tá com uma gana, uma vontade, com sangue nos olhos. E é por isso que eu vou reafirmar aqui para vocês. Ninguém quer ganhar mais essa Libertadores que o Fluminense. O Inter pode querer igual, mas eu tenho certeza que não. E para você que não acredita, talvez Colorado que esteja aqui assistindo, vocês verão logo mais no Beira-Rio. Vocês verão logo mais a força de um grupo unido, a força de um clube que está em perfeita sintonia com o seu torcedor. E quando isso acontece, meu amigo, fica difícil. O trabalho ele vem sendo bem feito, muito bem feito, desde o ano passado. O Fluminense ele fez tudo o que estava ao seu alcance para chegar no dia 4 no Maracanã como finalista da Libertadores diante do seu torcedor. Agora, para o bem do futebol. O futebol precisa de ter o Fluminense na final da Copa Libertadores. Esse time precisa chegar lá, porque ele fez por onde? Ele vem construindo esse caminho ao longo do tempo. Você, torcedor tricolor, quantas vezes você olhou, em muitos momentos, nos últimos anos, quantas vezes você olhou para o campo, você estava lá no Maracanã, olhou para o campo, ou estava em casa e olhou para a TV e falou, meu Deus, isso aqui não tem jeito. Não tem jeito mais. A gente nunca mais vai viver 2008 até aquela final, descartando aquele último capítulo. A gente nunca mais vai ver o Fluminense numa final de Libertadores. É isso que os deuses do futebol prepararam para esse clube? É isso mesmo, Fluminense? A gente nunca mais vai viver aquilo? Pois é. Tá perto, esse momento tá perto de novo, tá muito perto. Mas eu pergunto, olhando no teu olho aqui, você que tá me assistindo, você tricolor que tá me assistindo, você acreditou lá em 2005, até aquele último lance,
aquele golzinho que parecia que não ia sair. Em 2007, depois daquele primeiro jogo, você acreditou que no segundo jogo ia dar tudo certo? Eu não vou nem falar em 2009. Em 2000, o que dizer daquilo? Existe algo mais improvável? Mais impossível? Existe uma história que quando você olhava para aquilo, você falou, já era, acabou. Mas você acreditou. Eu tenho certeza que muitos acreditaram. Até o fim. Até a última gota de suor, até a última lágrima. Você acreditou. E aí veio 2010. Mais um título brasileiro. A glória. Novamente, o torcedor saindo na rua com o peito estufado. Campeão brasileiro. E veio 2012 e de novo. Você foi às lágrimas. Foi feliz de novo. Foi feliz em 2010. Foi feliz em 2012. Depois, alguns anos difíceis, anos complicados, aquela ameaça do rebaixamento de novo. Você, torcedor tricolor, você roeu o osso. Você acreditou nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados, naquelas horas que era difícil ter qualquer tipo de esperança. Quanto mais voltar a uma final de Libertadores. Você acreditou, pô, foi até o fim. Você gritou, sorriu, viveu tudo de bom e de ruim que o Fluminense poderia proporcionar para sua vida. E hoje você está aí, numa semifinal de Libertadores. Para quem está aqui, para quem estará no Beira-Rio, para você que estará na sua casa, seja onde você estiver, é uma semifinal de Libertadores. Agora chegou a hora de ser feliz de novo. Chegou a hora de colher os frutos, de consertar aquele acidente de 2008. De ressignificar aquela cicatriz que arde no peito até hoje, por tudo aquilo que aconteceu naquela noite. Chegou a hora de dissipar aquela lembrança ruim, de colocar um ponto final naquela história de uma vez por todas. Hoje esses caras vão entrar em campo para dar a vida, é isso que a gente espera. Que eles deem a vida, que eles deixem tudo dentro de campo. Que não fique nada, que não sobre nada. Cada suor, com sangue nos olhos, com raça, com vontade, com disposição, pensando na família, pensando nos amigos, pensando em cada torcedor tricolor que está demonstrando o seu apoio e vem demonstrando o seu apoio durante, principalmente, esses últimos tempos. Fluminense, eles vão ter... Os colorados vão ter que sentir que o Fluminense não veio aqui para empatar. O Fluminense veio aqui para vencer o jogo, para conquistar, com uma vitória, a classificação para a final da Libertadores. E vamos passar energia positiva, vamos acreditar que o Diniz vai tomar a melhor decisão. Eu acredito nisso. Ele sabe o que faz. Ele, como qualquer ser humano, está sujeito a erro. Mas hoje chegou a hora de demonstrar esse apoio e de acreditar que todos, afinal de contas, é isso. Todos hoje, todos os tricolores estão unidos por um só sonho, que é chegar até a final e conquistar a glória eterna. É dessa forma que eu convido a vocês para chegar, depois dessa longa abertura que foi até maior do que eu esperava, para chegar nesse pré-jogo de Internacional e Fluminense, semifinal de Copa Libertadores, o pré-jogo histórico, o pré-jogo mais importante da história desse canal até aqui. É a cobertura, mas certamente será mais marcante. Eu acho que independente do que acontecer, o que o Fluminense fará hoje, se o Fluminense avançar para a final, vai ser uma classificação histórica. Não tem meio termo. Ou você vence e cala um Beira-Rio lotado, ou você conquista essa vaga nos pênaltis. Não tem meio termo. Entenda, esse dia será histórico. Não tem. E chegou a hora de revitar, de pagar aquela dívida lá de 92, daquela Copa do Brasil, que foi um dos maiores assaltos da história do nosso futebol, dos maiores escândalos de arbitragem. Chegou a hora de quitar essa dívida também, não? Eu acho que chegou a hora. Aliás, eu acho que já passou da hora. Vamos à provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje, que é um oferecimento da Mais Ágil, que apoia aqui o canal do Léo. Se você tem
um saldo no seu fundo de garantia, deseja antecipar esse dinheiro, essa grana que está parada lá no FGTS, entre em contato com a Mais Ágil aqui na descrição do vídeo. Porque a Mais Ágil também acredita que o Fluminense vai chegar a essa final da Libertadores. E temos uma grande dúvida, uma única grande dúvida. Alexander voltará ao time titular? Será o escolhido? O Fluminense voltará a ter exatamente aquela escalação que humilhou e goleou o Flamengo na final do Campeonato Carioca? Eu digo para vocês que já está definido desde terça-feira, tá? O Diniz já sabe o time que entraria em campo no jogo de hoje desde terça-feira. O treino de ontem foi um ajuste. Eu não vou cravar para vocês, porque eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu falo. E quando eu cravo uma informação, porque eu realmente tive uma informação confiável. Eu tive algumas informações, mas nada que me fizesse cravar. O que eu posso dizer para vocês é que na terça o Alexander esteve mais em campo no time titular, mas o JK também jogou. E se vocês me perguntarem, eu vou repetir. Eu acho que o Diniz fará a melhor escolha. Eu acho que ele fará a escolha mais responsável. Eu acredito que ele escalará Alexander no meio de campo, ao lado de André e Ganso, e o John Kennedy ficará no banco de reservas, pelas informações e também por um pouco de percepção, né, de quem acompanha e respira o clube 24 horas. É dessa forma que eu acredito que seja a melhor forma do Fluminense enfrentar um Internacional. Lembrando que o Samuel Xavier está fora, está suspenso. E o Fluminense tem 3 jogadores pendurados, Nino, Felipe Melo e John Kennedy. Se eles levarem cartão, ou um deles estará automaticamente fora da final da Copa Libertadores, o que é um absurdo, mas infelizmente é a realidade. O Fluminense, então, a partir disso, deverá campo com Fábio, Guga, Felipe Melo, Nino e Marcelo, André, Alexander ou John Kennedy e Ganso, Keno, John Ares e Germancano. Como eu disse para vocês, aposte nessa formação com o John Kennedy. E o que a gente pode, aliás, com o Alexander, o que a gente pode esperar desse Fluminense em termos de postura? A gente sabe que esse time tem um DNA ofensivo. Ele tem como característica ter a bola, agredir o adversário, buscar o ataque, buscar a vitória o tempo inteiro. E eu não acho que vai ser diferente no Beira-Rio. Agora, o Fluminense precisa fazer isso e se expor menos. Os muitos erros cometidos no primeiro jogo no Maracanã, não podem acontecer. Não podem acontecer nessa noite. O Fluminense precisa, acima de tudo, ter inteligência emocional, foco. Isso vai ser tão importante quanto o desempenho técnico. Além da raça, da vontade, o Inter não pode correr mais com o Fluminense, em hipótese alguma, mas tem que ter atenção o tempo inteiro. Se os caras tiverem a oportunidade, eles vão catimbar, eles vão tentar tirar o Fluminense do sério. E a postura vai depender muito também do que o Internacional vai oferecer. Já a gente vai falar mais sobre isso. O time treinou pênaltis, sim. Treinou bastante pênaltis para esse momento também. Não é o que a gente quer, mas pode acontecer. Tomara que não aconteça, tomara que a coisa seja definida no time no tempo normal pelo Fluminense, mas a gente sabe que pode acontecer. Então, a decisão ela já está tomada pelo Fernando Diniz. Vamos aguardar para ter essa confirmação até mais tarde. Mas é isso. Eu acho que grande parte da torcida gostaria de ver esse time em campo. Eu acho que é o time mais equilibrado. O Alexander ele dá essa sustentação ao Marcelo pelo lado esquerdo, que é muito importante. O Alexander ele dá um equilíbrio muito grande ao meio de campo, mais poder de marcação, mais proteção à zaga. Principalmente para o Marcelo, que ainda está passando por dificuldade, por um Felipe Melo que fez um jogo bem ruim semana passada, ele admitiu, mas vinha numa sequência boa, então tomara que ele tenha uma grande atuação logo mais, e que as estrelas do time, os principais jogadores, Cano, John Ares, o próprio Ganso, André, Nino, que estejam numa noite inspirada, porque se eles estiverem numa grande noite, eu tenho certeza que o Fluminense tem muitas chances de conquistar uma vitória hoje no Beira-Rio. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Vamos ver o que disse o professor Fernando Diniz, o que ele disse à Flu TV. Vem para encarar uma grande decisão, o primeiro adversário dentro da sua casa.
O time está muito preparado, muito focado para fazer o melhor nessa partida de amanhã. E agora eu chamo a super análise do nosso laranja tricolor, Renan Reis, falando sobre o adversário, os perigos, enfim, os pontos fortes e fracos do Internacional. Mais uma grande análise para a gente entender melhor como funciona esse adversário e o que o Fluminense precisa fazer para sair com essa vaga na final da Libertadores. Fala aí, meu amigo. Grande Vitor Lessa, saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. Como nosso adversário atuará dentro de casa, eu quero mostrar para vocês como foi a caminhada do Inter nesse mata-mata jogando dentro do Beira-Rio. Vamos começar falando um pouquinho das oitavas de final contra o River Plate. Foi um jogo bem diferente daquele que nós vimos no Monumental e o Internacional chegou até a abrir 2-0 em lances de bola parada. Em cobrança de escanteio, o Mercado nem precisou sair do chão para fazer o primeiro. E numa cobrança de falta que acabou desviando ali na barreira, o Alan Patrick fez o segundo gol do Inter. E aqui é importante lembrar que o Flu também levou um gol do Mercado no jogo de ida. Gol que acabou sendo anulado porque a bola pegou na mão do argentino. Então é importante o Fluminense ficar ligado nessa bola aérea da equipe do Internacional. Voltando ao jogo, o Internacional teve mais controle e mais volume do que os argentinos. E aqui uma coisa muito importante, os jogadores do Inter tiveram muita capacidade para interpretar, gerar e aproveitar os espaços contra o River Plate. Vocês vão ver que eles estão a todo momento ali buscando e obtendo vantagens através de movimentações e comportamentos bem inteligentes. Nessa primeira jogada que eu separei para vocês, a gente pode ver o Maurício atraindo o lateral esquerdo da equipe do River Plate e vejam que imediatamente o Alan Patrick ele já ocupa o espaço gerado nas costas do lateral argentino. O passe sai, o Wanderson, que geralmente ocupa o lado esquerdo, se aproxima do centro de jogo e o Valência, ele já está aqui ocupando as costas do zagueiro, buscando sempre o ponto cego do adversário. A jogada se desenrola e aqui a gente pode ver o seguinte, o Maurício que iniciou a jogada lá atrás, ele não fica parado, ele corre e já se apresenta como opção mais à frente. Ele tenta o cruzamento e a zaga do River faz o corte. Nessa outra jogada, pessoal, acontece o contrário, porque é o Wanderson aqui no corredor lateral esquerdo que atrai o lateral direito do River Plate. Ele atrai o lateral, surge aquela lacuna entre o lateral e o zagueiro, chamado meio espaço. O Valência ocupa essa lacuna e só espera. Ó. Troca de passes, a bola chega no Valência e ele tem todo o tempo e espaço para seguir e finalizar. Galera, separei esses lances para vocês também, porque mostra alguns detalhes bem interessantes. Primeiro detalhe. Novamente, ó, o Valência busca as costas do zagueiro e fica no ponto cego do adversário. É uma movimentação padrão do Valência, sempre que possível ele faz isso. E o Alan Patrick aqui também teve um comportamento bem interessante. Percebam que quando ele domina, ele está completamente cercado, ele não consegue progredir com a bola. E qual a única maneira que ele tem para sustentar a posse da bola nesse caso? É girar para o lado oposto da pressão, é o que ele faz. Ganha as próprias costas, né? E essa é a importância de você gerir esse espaço que você tem às suas costas, né? No Fluminense, quem faz isso muito bem é o John Arias. Então o Alan Patrick consegue fazer isso, ganha tempo e espaço para dar prosseguimento na jogada, a bola acaba chegando ao Valência, que finaliza para fora. Pessoal, voltando a falar do jogo como um todo, o Internacional acabou levando um gol do River no final do jogo, né? Numa bola ali parada, numa cobrança de escanteio, que aliás a gente vai ver como que o Vitão e o Pedro Henrique foram mal no lance, eles abandonaram os jogadores do River Plate que entraram completamente sozinhos para fazer o gol do River. E no final, quase que o River marca o gol de empate. Né? O Rocher faz uma bela defesa, então a história poderia ter sido bem diferente. Eu trouxe para vocês aqui um outro lance, uma chance do River, até quando o jogo ainda estava 0-0, para falar o seguinte. 2 das 3 chances do River no jogo surgiram através de bolas paradas. Então, é bom lembrar também que o segundo gol do Fluminense contra o Inter saiu justamente numa cobrança de escanteio. Assim como o Fluminense, o River também tem dificuldade nesse tipo de lance. Então, sempre que possível, o Fluminense deve explorar as bolas paradas, seja em cobrança de escanteios ou em faltas ali perto da área. No segundo jogo das quartas de final, o Internacional recebeu o Bolívar no Beira-Rio e não teve dificuldades para vencer o jogo por 2-0. A gente está vendo aí algumas oportunidades que a equipe do Eduardo Cudê teve durante o jogo. E os 2 gols do Inter tiveram movimentações bem interessantes para gerar espaço. Vamos dar uma olhadinha nelas. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver o primeiro gol aí da equipe do Inter. O zagueiro comete um erro na saída e entrega a bola para o Wanderson. E aqui ele fica numa situação muito complicada, porque agora ele precisa dividir referências entre o próprio Wanderson e o Alan Patrick. E percebam que em nenhum momento o Alan Patrick realmente acelera para receber essa bola na profundidade. Ele simplesmente vai acompanhando a jogada, porque a intenção dele é justamente prender a atenção do adversário e causar essa indecisão para que o Wanderson tenha tempo e espaço para prosseguir no lance. Vamos ver. Ó. Ele nunca acelera, ele só acompanha, gera indecisão.
o Wanderson consegue prosseguir e faz o cruzamento. E agora eu quero que vocês deem uma olhada no comportamento do Valência. Ó, o Valência está ali entre os defensores do Bolívar e percebam o seguinte, conforme o Wanderson vai evoluindo na jogada, o Valência vai desacelerando. Então o que acontece? A defesa do Bolívar afunda e olha o espaço que é criado entre o Valência e o seu opositor direto na jogada. E aqui, né, pessoal, aquela mesma história. Ele só ataca a frente do zagueiro no último segundo. Então, ele está sempre nas costas, ele está sempre no ponto cego do zagueiro. É uma movimentação muito interessante, muito perigosa e difícil de ser marcada. Então, a defesa do Fluminense tem que ficar muito ligada no Valência durante toda a partida. Vamos ver novamente o lance. Ó. O Wanderson vai evoluindo e ele vai desacelerando. Ó. A defesa do Bolívar entra, no último segundo ele ataca a bola e faz o primeiro gol do Internacional. E agora vamos ver o segundo gol da equipe do Internacional. E isso aqui, galera, é receita para o desastre, né? Linha defensiva alta com bola descoberta. É um convite para o ataque à profundidade. A gente pode perceber que o Valência e o René já estão aqui com um perfilamento para atacar as costas da defesa do Bolívar. O Alan Patrick domina a bola, percebe esse espaço e faz o lançamento. E aqui o que acontece? O René ele faz um movimento de fora para dentro, ele vai fazer esse movimento para dar opção ao Valência, e com esse movimento ele acaba arrastando esse atleta aqui do Bolívar, deixando o Valência no mano a mano. Quando o René entra na área, existe a troca aqui de marcação, né? O atleta do Bolívar até olha para ver se o companheiro está marcando o René, e nessa troca, apesar desse jogador não estar mais no René, ele não tem mais tempo para fazer a cobertura desse companheiro. Então o Valência continua no mano a mano, e aí é uma situação muito difícil para o zagueiro. O Valência faz o drible e finaliza. O Fluminense precisa ficar ligado para não ser manipulado pelas movimentações da equipe do Internacional. Nós precisamos fazer de tudo para que as nossas coberturas e compensações funcionem com perfeição. Além disso, precisamos evitar esses desmarques do Valência dentro da área, preciso marcar de perto o atacante equatoriano e, é claro, precisamos evitar também essas jogadas de mano a mano envolvendo o Valência, que são sempre muito perigosas. É isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais uma análise por aqui, e hoje é dia de tocar bola nesse homem. O Fluminense precisa botar Germancano em condições de finalizar. Se isso acontecer, com certeza daremos mais um passo rumo à glória eterna. Valeu, pessoal, grande abraço para vocês, tamo junto e saudações tricolores. Valeu, grande Renan Reis, nosso laranja, com mais uma grande análise, enriquecendo aqui o nosso pré-jogo. É sempre muito importante entender também do adversário. Por isso, eu chamo mais uma vez o Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, que tem um canal também no YouTube, Lucas Dias, o cara que sabe tudo de Internacional, que acompanha o Inter 24 horas por dia, com informações do Colorado, de todo o clima que está cercando, expectativa da torcida, enfim, muitas informações do Inter agora com o Lucas Dias. Fala aí, meu irmão. Fala, Lessa, tudo certo com você, todos os seus inscritos, um abraço a todo mundo que está acompanhando. Cara, vai se aproximando o momento da partida desse Fluminense Inter e Fluminense no Beira-Rio. A gente tem visto uma movimentação cada vez mais interessante de torcedores que vão para o entorno do Beira-Rio. Serão mais de 50 mil colorados dentro do estádio do Internacional para a partida. A expectativa do clube é de pelo menos 30 mil torcedores no entorno, em bares no entorno do estádio Beira-Rio, na Avenida Padre Cacique, na zona sul de Porto Alegre, e uma movimentação que promete ser muito grande e de mobilização, obviamente, como a gente já até falou por aqui no teu canal. Hoje a gente acompanhou aí, aliás, ontem, né, já passado da meia-noite, a gente acompanhou ontem um Padre Diego, que é de uma paróquia em Guaíba, município próximo a Porto Alegre, que foi convidado pelo Inter para estar dentro do gramado do Beira-Rio, fazendo uma reza e abençoando o gramado do Internacional. É mais um ingrediente. Ele teve acesso e contato com os jogadores no CT Parque Gigante, na última atividade que aconteceu ontem à tarde com portões fechados no CT Parque Gigante. A gente até conversou com ele na Rádio Bandeirantes e ele destacou que conversou com o Rocher, com o Alan Patrick, com o Ener Valência. Então é um pouco dessa mobilização que o Inter está tentando fazer, não só com o grupo de jogadores, mas dentro do clube, nas internas, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul,
departamento de futebol. A gente tem visto o presidente Alessandro Barcelos, que está num final de gestão e vai tentar uma reeleição no mês de dezembro, também participando muito dessa mobilização. Se fala que é o jogo do ano, da temporada do Inter, mas se fala também que é o jogo da gestão, porque a gente sabe que um resultado positivo dentro de campo do Inter, pelo menos uma chegada à final da Libertadores, também vai ser importante para essa tentativa de reeleição do presidente Alessandro Barcelos. Então toda essa movimentação, obviamente, vai influenciar no jogo de amanhã. Bom, em relação à equipe, tá? Se tinha uma expectativa que o Pedro Henrique, atacante, ponta de velocidade, também joga como falso 9, fosse ser uma opção no banco. Ele não joga um mês atrás. Antes da última data FIFA, ele teve uma lesão depois do jogo contra o Goiás, em que ele foi atingido pelo Bruno Melo, volante da equipe do Goiás, e teve uma fratura no antebraço. Ele colocou um pino, passou por um processo cirúrgico, fez 18 pontos no braço esquerdo, estava treinando já com bola, mas não vai ser relacionado, tá? Ele não vai ser uma opção para o Cudê no banco de reservas. O Inter já está concentrado aqui no bairro Bela Vista, na zona norte de Porto Alegre, mas ainda assim, em relação ao time titular, vai com o que tem de melhor. O Cudê vai mandar um time com o Rocher no gol, com o Gumalo na lateral direita, dupla de zaga Vitão e Mercado e o René na lateral esquerda, Johnny o primeiro volante, Arangues, Maurício e Wanderson e Alan Patrick com o equatoriano Ener Valencia no comando de ataque. Vai ser o mesmo Inter do jogo de ida no Maracanã. Em relação a time, não muda nada. Opção no banco de reservas também não muda muita coisa. Vai ter agora o Gabriel Barros, jogador que veio do Ituano no início da temporada depois do Gauchão. Não teve muitas oportunidades, jogou no time reserva do Inter contra o Atlético Mineiro na derrota por 2-0 no Beira-Rio e foi bem no final de semana. Ele está ganhando uma oportunidade e vai ser uma opção no banco de reservas. Mas em relação ao time titular, de fato não muda nada. O Rocher até teve uma dúvida porque no jogo de ida contra o Flu no Maracanã ele teve dores na lombar, mas ainda assim não teve nenhum tipo de lesão diagnosticada, vai para o jogo. O Johnny também, que teve uma entorse no tornozelo direito lá 2-3 semanas atrás contra o Bolívar nas quartas de final, voltou contra o Flu, foi por uma precaução preservado do jogo do final de semana contra o Galo no Brasileirão, mas ainda assim fica à disposição do técnico Eduardo Cudê. Como eu disse, equipe é a mesma que jogou na ida no Maracanã. A movimentação de fato é muito grande de mobilização, como eu disse, não tem mais ingressos, vai ter ruas de fogo. A torcida do Inter estava pedindo para o Ministério Público, para o Inter trabalhar isso com os órgãos de segurança aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para que as ruas de fogo acontecessem em frente ao Beira-Rio. O Inter conseguiu isso, geralmente era numa rua lateral, então na Padre Cacique, a avenida principal na frente do Beira-Rio, vão ser mais de 30 mil torcedores, ruas de fogo e de fato uma festa muito grande do torcedor do Inter. E se fala, é a grande decisão do Inter nos últimos 8 anos, é a grande decisão que o torcedor do Inter estava esperando, para o Inter voltar a conquistar um título de expressão também, que é algo que não acontece desde a Recopa Sul-Americana lá de 2011 contra o Estudiantes, então, aliás, contra o Independiente de Avejaneda. Então chegou o momento do Inter e assim, Porto Alegre está respirando essa semifinal e, cara, vai ser uma loucura que seja um grande jogo para os dois lados, independente de quem avance para a final, tá certo? Grande abraço a todo mundo. Vamos à arbitragem desse jogo, será o mesmo árbitro que apitou a vitória do Fluminense lá contra o Olímpia no Paraguai, fez uma partida muito boa, o Jesus Valenzuela, que é da Venezuela, o trio venezuelano, o Jorge Urrego e o Túlio Moreno, o mesmo trio que apitou o jogo contra o Olímpia lá no Paraguai, ele foi muito bem, né? O VAR será o Juan Soto, que também é da Venezuela, enfim, que eles possam ter mais uma boa atuação, que seja uma arbitragem acima de qualquer coisa justa. Ninguém tem que ser beneficiado, absolutamente ninguém. Que seja definido no campo e na bola, sem polêmicas, que vença o melhor e que a arbitragem não tenha interferência no jogo de hoje. E depois a partida, claro, cobertura completa, total, um super pós-jogo, se Deus quiser, um pós-jogo com vitória, com classificação, com festa, enfim, da forma que vocês gostam, canal do Lessa, Raiz Tricolor, essa dobradinha que vocês já estão acostumados. Nos vemos logo mais e que possamos viver hoje, de fato, um dia histórico. Um abraço e até mais.